Vamos ver aqui o segredo que torna seu jogo imersivo do reboot e pão de mel. Tô curioso para saber o que eles vão falar. Em 1991, Você pode falar várias formas de imergir o público, desde os métodos mais malignos, tipo reforço intermitente, fazer uma gaiola de Skinner, né? Uma caixa de Skinner. Você pode também falar das formas mais boazinhas de fazer isso, que é a associação com os sentidos, né? Então você fazer uma experiência auditiva, uma experiência tátil do jogo, do gameplay, uma experiência visual que te botam dentro da situação e junto de um gameplay emergente, né? Que são situações do jogo, narrativa emergente também. Situações do jogo que você vai, né, criando ele, tipo, GTA. É uma narrativa emergente, quando você só está jogando, né? Você cria a sua história ali no jogo. São algumas formas de deixar você imerso no jogo. Você pode fazer uma narrativa estática também, você usa outras técnicas para isso, como a gente já falou nos vídeos do canal principal. Essas são as formas boas, né? A forma ruim é você tratar o jogador igual um rato de laboratório. em 1998 foi criado um experimento chamado The Rubber Hand Illusion, que consistia em colocar uma pessoa de Ah, muito bom. É muito bom, porque mostra como que o nosso cérebro, né, interpreta as coisas à nossa volta e a gente pode ser enganado, né? É um fenômeno muito parecido com ilusões em geral, né? Aqui é exemplo do povo jogando a bola e passa o macaco e ninguém vê. No caso que a forma que o nosso cérebro se foca nas coisas não é exatamente o que existe de verdade naquele ambiente, né? frente para uma mesa, ela tinha que colocar os dois braços em cima dela, só que um ia ser escondido por uma parede ali para ela não conseguir ver. E no lugar do braço que foi escondido seria colocado um braço De borracha. de borracha. O objetivo aqui era fazer o cérebro da cobaia pensar que o braço de borracha era dela até o ponto de sentir ele. Com isso passava uma pena na mão escondida e na mão de borracha ao mesmo tempo para Você vai associando a sensação real da mão com a visão, né? Aí o seu cérebro vai projetando as coisas ali. Também tem outras formas, né? Tipo, você tomar uma facada de brincadeira, aquelas facas retráteis de borracha, e você acha que realmente foi esfaqueado. Então nosso cérebro acaba enganando a gente porque ele reage da forma que ele assume que a reação deveria ser feita. Porque tem um vídeo muito interessante, não é esse vídeo especificamente, mas é esse tema. Mas é esse tema aqui, ó. Quando você corta o corpo caloso do cérebro e a forma que o nosso cérebro se comunica sem ele, né? Ou para de se comunicar. Aí tem um vídeo muito bom, que não é esse também, que fala exatamente sobre o fato de dentro da nossa mente ter várias caixinhas. E essas várias caixinhas têm mini consciências e elas se comunicam para a grande consciência que eventualmente chega em você. Mas de fato, é como se tivessem vários gnomos na sua mente trabalhando, que é muito engraçado. É de Joe Scott, aqui, ó. Recomendo a galera assistir. A cirurgia que provou que não existe livre-arbítrio. É bem interessante o que ele vai mostrando aqui no vídeo e acaba falando um pouco sobre isso. Quem quiser ir adentro de como que a nossa mente funciona e por que que ela tem essas questões. criar essa impressão de que estava sentindo naquele braço mesmo, como se o cérebro adotasse aquele objeto como parte do seu Ah, corpo. tá, Malbel. Eu achei que você estava falando do vídeo que eu mostrei em tela. É muita coisa no chat, não tem como eu ler, caralho. E funcionava. Claro que não acontecia com todo mundo, mas tinham pessoas que depois de alguns minutos não sentiam mais uma pontada de agulha na mão real e sentiam na mão de borracha. E claro que para assustar a pessoa no final, o cara dava uma martelada na mão de borracha. Eu acho que eu teria infartado. A questão é, se o cérebro pode ser enganado por um pedaço de borracha em 5 minutos, o que acontece quando a gente passa 50 horas dentro de um mundo virtual? Oi, eu sou o Pão de Mel. Se você é novo aqui, você Teoricamente nada, né? Depende muito de como que as coisas vão ser executadas. Porque ali você tem uma característica muito bem executada de projeção de sensação, né? Usando o tato especificamente. Ele priva a sua sensação de um membro, mas mantém as outras sensações dele. Priva a sua visão do membro, mas mantém as sensações do membro. E faz com que você projete as sensações do membro na outra coisa que está chamando sua visão, né?
e você tem um processo meio mimético ali, né, do que está acontecendo na sua mente, está fazendo um espelhamento. Então é um pouco difícil fazer isso no jogo, você faz de outras formas. Vamos ver o que ele vai falar. Você acostuma? E hoje eu quero entrar num papo mais profundo de como a gente alcança a imersão total. Por mais que seja algo subjetivo, tentar colocar em palavras como a gente alcança esse nirvana dentro dos jogos. Se curtiu o vídeo, Eu nem recomendo esse tipo de coisa, né? Alcançar esse tipo de coisa, porque se você escapa para dentro de outros mundos para obter um nirvana, significa que você precisa lidar com muita coisa na sua vida. Melhor ajustar ela. Mas a forma básica de fazer isso é por empatia, né? O sistema empático do ser humano que bota a gente em situações que a gente não está, através do que a gente vê as outras pessoas passando, um dos resquícios evolutivos aí, né? De aprender com a dor dos outros, por exemplo. É por isso que a gente se emociona em história, né? Basicamente, a história usa muito desse sistema. Eu falei no meu vídeo, a arte de apresentar personagens. Eu gostei, que é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra gente chegar nos 100 mil inscritos, que tá quase. E se você quiser, me segue lá no Instagram, que eu posto bastante conteúdo por lá. A gente já viu vários vídeos deles, são muito bons mesmo. A gente só tá falando um monte de coisa porque estamos no corte narrativando e aqui a gente fala 40 minutos antes do 1 minuto de vídeo. Ajudo bastante com o pessoal por lá. E é isso, bora pro conteúdo. E eu queria deixar muito claro que esse tema surgiu quando eu tava assistindo a live do João Gun, do canal Jogando. Basicamente, toda semana ele conversa e se aprofunda em algum assunto muito específico sobre games. Eu achei o tema muito interessante, eu decidi pesquisar mais e me aprofundar mais naquilo para fazer esse vídeo aqui, mas todos os créditos para ele eu convido vocês a conhecerem, vou colocar aí na descrição. Sempre que a gente fala sobre ficar imerso em qualquer obra criativa, de aceitar como aquele mundo é e entrar naquele mundo de vez, a gente precisa falar sobre fé poética, que é um nome muito bonito, né? Mas o termo suspensão de descrença? que se popularizou é suspensão de descrença. Mas eu vou falar fé poética nesse vídeo que é mais legal. A fé poética é um contrato que você faz com a obra ficcional que você vai consumir. É onde você deliberadamente... Desde que você tenha sido sequestrado emocionalmente pela obra, tá funcionando. Aqui um vídeo muito massa de 3 seres pro. Valeu, mano. Tamo junto. O louco anedotas. Eu dei pausa na notificação, tá? A gente ignora a falta de lógica ou o impossível dentro daquela história para aproveitar a experiência. É por isso que, por exemplo, quando teu pai passa na sala, quando você vê no anime ou um filme, ele fala, nó, que mentirada. Porque ele não tá associado emocionalmente com aquilo. Experiência narrativa. Por exemplo, quando você vai jogar Keeper, você aceita que você tá num mundo onde faz sentido que um farol possa ter vida própria e que o mundo seja daquela forma. Ou que no mundo de Assassin's Creed faça sentido existir uma tecnologia em 2009 que faça a pessoa reviver as memórias dos seus antepassados só sentando numa cadeira. E a gente pode dar 20 mil exemplos aqui. É um momento em que o criador te dá as regras daquele mundo e você aceita o contrato. É algo fantástico se a gente for parar pra pensar, mas é uma coisa totalmente inconsciente que a gente faz. Nem sempre isso funciona, porque existem pessoas que vão recusar esse contrato, tipo o seu pai, que quando você tá assistindo... É universal, né? mesmo exemplo, é incrível. Assistindo um filme de aventura com ele mete o famoso... que mentirada. Mano, a mesma frase, não é possível. O cara do que mentirada, ele não aceita aquele contrato, ele não assina. Ele não busca aceitar as regras daquele mundo. Ele espera que as coisas funcionem como funcionam no mundo dele, no mundo real, né? Como também casos em que você aceita o contrato, mas o próprio criador quebra as próprias regras. Por exemplo, uma história que se propõe a ser uma ficção científica, onde tudo tem uma explicação, mas não sabendo dar resolução para algum problema que foi criado, criar algo místico, um poder, vai contra as regras que foram dadas. Ou outro exemplo mais simples. Depende muito como é executado, né? Porque normalmente as obras não falam, isso vai ser uma ficção científica pura, onde não existe nada místico. Normalmente a série vai só desenvolvendo, e aí você não tem como garantir, né, que o autor chegou numa encruzilhada ali. Mas supondo que ele tenha chegado, se a solução foi boa, bem escrita, bem desenvolvida, a maior parte do público vai aceitar também. Imagina que você tá jogando Red Dead 2, que se propõe a ser mais realista, e do nada o Arthur adquire poderes. Você vai ficar tipo... Mas é o exemplo de esdrúxulo mesmo. Isso não faz sentido. Se a gente for pegar um exemplo de coisa que realmente aconteceu de quebra de imersão narrativa, quebra de contrato, foi nos Assassin's Creed recentes, né? Principalmente Odyssey e Valhalla. Assassin's Creed tinha suas regras bem definidas e as pessoas aceitaram esse contrato. Mas para alcançar mais público, a Ubisoft pegou esse contrato, amassou e jogou longe, trazendo coisas que nem faziam sentido com as regras que tinham sido colocadas desde então, como criaturas mitológicas andando pela terra, o personagem adquirindo poderes, conversar diretamente com deuses. E sim, eu sei que ela usou como justificativa coisas da lore para tentar dar um sentido para essas coisas acontecerem, mas muitas cláusulas do contrato foram quebradas e a desculpa era:
É o Animus. E por isso muita gente não considera esses jogos bons Assassin's Creed, não bons jogos, bons Assassin's Creed, e quebrem a imersão por causa da violação das regras colocadas desde o início. E é mais fácil a gente quebrar essa imersão porque Assassin's Creed é uma ficção científica, não é uma fantasia. A nossa fé poética funciona muito mais como obra Ficção científica, entre aspas, né? Parece mais ficção fantástica, que eles chamam. Sci-fantasy, né? Que o japonês chama. fantasiosas do que as que ficam mais perto do realismo. Porque quando a gente tá num mundo de fantasia, nada faz sentido com o nosso mundo, não tem o que a gente comparar. Não se explica magia. É magia. Ah, porque o Dragonborn tem todos esses poderes aí? Ah, é magia. É isso. Agora, um mundo que se propõe a ser, no mínimo, realista, o nosso cérebro vê aquilo e pensa: pera, isso não faz sentido. Quando eu falar isso, eu só consigo pensar naquele pulo que a gente faz no Indiana Jones The Great Circle, que o Indiana Jones ele tá em cima de um avião e ele pula em outro, no meio do ar. Tipo assim, a física não faz o menor sentido ali, dá uma Brabo demais, velho. quebra. Mas aí a gente tem que se dar um puxão de orelha e falar: mano, é Indiana Jones, foda-se, tá pelo pastelão, pela aventura. Mas por ser um mundo realista, né, o mundo de Indiana Jones é o nosso mundo, o nosso cérebro dá uma... tem que dar uma passada. Com isso eu também lembro de Depende do como você tá imerso na cena, com a ação, o roteiro, essas coisas, né? Quanto que eles conseguiram te botar dentro daquilo. Resident Evil Village, que Resident Evil é uma ficção científica, nada é magia, tudo tem uma explicação. Ah, é vírus, é parasita, é fungo, mas no Village, quando a gente tá jogando com o Ethan e ele perde a mão, ele simplesmente só coloca ela de volta, toca uma aguinha verde e ela volta a funcionar normal, dá uma quebra bizarra, porque desde o início a gente sabe que nas regras do contrato que a gente assinou, não é fantasia. E na ficção científica isso não existe, nem no mundo de Resident Evil que foi criado. E sim, Agora existe, né? depois dessa cena, Dado o tempo suficiente ali, a ficção científica vai começar a ir por uns lados que tem uns vermes, uns vírus muito loucos aí, mano. Lide com isso. lá pro final do jogo explica por que isso aconteceu. Mas é depois. A imersão já foi quebrada. E assim, Mas foi? Eu não sei porque eu não jogo Resident Evil, mas vocês do chat não gostaram? Mas o problema é o conceito, o problema é a execução. Eu não conheço Resident Evil. por mais que exista uma explicação e ela é bem chula, a regra do contrato foi quebrada, mas aí no final do jogo os caras colocam uma O letrinha problema foi a execução? miúda ali no Os contrato, dois? basicamente. O próprio Assassin's Creed acontece isso de vez em quando, né? Tipo, o personagem pulando de 20, 30 metros de altura e caindo num feno e saindo tranquilão. É uma quebra, mas que, por ter em todos os jogos isso, a gente acaba normalizando, apesar de não fazer sentido naquele mundo mesmo. Algo que o João comentou na live dele, que é muito real, é que mesmo que um universo seja de ficção científica e busque ter uma explicação para as coisas acontecerem, às vezes explicar demais pode abrir brechas pro público ficar: pera, mas tem um furo aí no que você explicou. Às vezes é melhor você só dizer que é assim que as coisas funcionam e é isso. Quem gosta de explicar tudo é o Kojima. Eu acho muito foda que todo o universo de Death Stranding tem uma ciência própria. O Kojima criou todo um ecossistema pós-segundo Big Bang e tudo que acontece tem uma explicação. E pra mim no 1 isso é fantástico. Só que no 2 eu acho que ele vacilou um pouco em fazer coisas extremamente improváveis e com uma explicação não tão convincente. E isso causou a minha quebra de imersão. Quem terminou o jogo talvez saiba do que eu quero dizer. Vocês estão conseguindo acompanhar que esse contrato é um dos pilares para a imersão total? O mundo que nos é entregue e como as coisas funcionam nesse mundo é uma das coisas mais importantes, porque é nesse mundo que a gente vai viver. E jogos, apesar de serem a mídia mais imersiva possível, eu também acho que ela é uma das mais difíceis de manter a imersão da pessoa que tá jogando. Porque em livros, o autor guia a Eu acho que não. Pra mim, jogo é mais fácil manter a imersão. É raramente eu vejo alguém reclamando de imersão em jogo. Porque no jogo, como você tá no controle, você tem uma participação ativa, né? Então, é um consumo ativo de mídia. Um livro é um consumo levemente... É microativo, né? Você tem que virar a página. Um livro, um mangá, um quadrinho. Uma série, um filme, é totalmente passivo. Totalmente passivo. Portanto, no mangá você também, no livro você tem que ler, né? No outro não, tudo acontece ali na tua frente, você não precisa se esforçar pra nada. Mas o jogo você é ativo, né? E isso já gera muito engajamento emocional. Então, se você for para pensar a quantidade de problemas que todos os jogos têm em relação à gravidade, em relação à movimentação, em relação à animação dos golpes, em relação a tudo, tá tudo errado. Só que um jogo. Então você sabe que algumas coisas ali são abstrações e outras coisas ali são puramente o seu input dentro do jogo.
que passa por um controle, então não vai ser perfeito. Você tem várias desculpas mentais que passam pela sua mente sem você perceber. História pra você e a sua imaginação acompanha. É uma imersão constante. Em filmes e séries é uma imersão passiva. Você é um espectador daquele mundo e tudo foi colocado minuciosamente para que a sua imersão não seja quebrada. Você não pode alterar nada ali. Se você estiver assistindo um filme ou série e se perguntar: ah, e se eu fizesse tal coisa e tal outra coisa nesse mundo? Você não vai saber, porque você não consegue interagir com aquela obra e só vai acontecer se o criador quiser e se ele tiver uma boa justificativa para isso. Então é muito mais difícil de quebrar a imersão quando você não vê as lacunas. Agora, em jogos, você é um participante daquela história. Você pode interagir com o que você bem entender. Até coisas que o criador nem imaginava que você ia fazer. Se você tenta quebrar uma caixa e a caixa não quebra, o que vai quebrar é a sua imersão, porque caixas quebram, né? Então, o criador... Depende muito da proposta do jogo, da estética do jogo, de como essa caixa é apresentada. Você sabe muito bem nos jogos o que é interagível, o que não é. E até quando uma coisa parece interagível e acaba não sendo interagível, muitas vezes a gente só deixa pra lá, a gente só vai testando tudo. Eu discordo da visão dele. A minha visão é exatamente o oposto. Que um jogo, ele se torna muito mais fácil de manter a suspensão de descrença exatamente por ser um jogo. ele tem que tentar prever todos os seus movimentos quando é um jogo com mais liberdade, assim. Tem um jogador com uma imersão mais sensível, que só do personagem não ficar molhado quando cai na água já perde a imersão. Essa pessoa tem que tomar no meio do cu, né? Vamos ser sinceros. E tem um com uma imersão mais forte, que precisa ser algo muito dissoante com o jogo pra quebrar dele. E por falar em dissoante, tem o famoso termo... Até porque também as pessoas falam, tipo, quebrou minha imersão. Foda-se, volta. Hein? Quebra de imersão nesse tipo de situação, assim, dura o quê? 3 segundos e depois volta, sabe? Que também fala sobre isso, que de vez ou outra eu falo aqui no canal. As pessoas querem essa experiência de quase uma droga, né? Vou enfiar uma droga na minha veia e, vou sair da realidade. Mano, porra, não tô falando que é o caso dele, mas calma, galera. É a dissonância ludonarrativa. Mas se você não sabe o que... Tem debates sobre isso, temos um debate sobre isso aqui no canal de cortes, só procura dissonância ludonarrativa narrativando, vai ter eu e o canal... Qual que é o nome do canal? Qual que é o nome do canal em inglês? O nome do canal dele. Só que o vídeo é em português. E a gente tem um vídeo só debatendo sobre isso, das pesquisas e das percepções em relação a isso. Praise the Game, isso aí. Que é quando a história daquele game e a gameplay, elas dissoam, elas não fazem sentido, que um diz uma coisa e o outro diz outra. O exemplo mais popular é de Uncharted, que a Naughty Dog até tirou sarro com um troféu depois. Que o Drake é um cara que nas cutscenes é um cara do bem, um herói carismático, um ser humano normal que gosta dessas aventuras. E na gameplay mata centenas, às vezes milhares de pessoas. Tá todo mundo tentando matar ele, cara? E fica fazendo piadinha logo depois na cutscene. Rola essa quebra aí. Mas... ninguém liga. Eu acho que a gente não deve ser tão rigoroso com essa parada de dissonância ludonarrativa, morder as unhas e tratar como se fosse um puta problemão no jogo, porque uma pessoa que leva tão a sério essa parada queria que acontecesse o quê no Uncharted? Que o Drake chorasse pra cada pessoa que ele matasse, que fosse 100%... Isso também não resolveria nada, né? Ele chorar depois que mata a pessoa, Eu posso dizer que isso aí tá ruim também, porque ninguém seria assim. Entendeu? Você pode gerar vários argumentos estranhos pra essa situação. O cara matou mesmo e riu, porra, tá tentando me matar. Se alguém tentar me matar e eu matar ele, eu vou sair chutando a cabeça dele e falar, se fudeu, otário. Stealth e se você matasse alguém ia dar game over, tem que ter um divertimento também, sabe? Claro que quando um jogo tem a narrativa como foco principal, prejudica mais a história quando essas dissonâncias acontecem, tipo o próprio The Last of Us 2, que as pessoas criticam nele. Já ele tem um objetivo de matar uma pessoa, ela mata 300 durante esse caminho pra matar essa uma pessoa, e quando ela chega nela, não posso matar. Então vai de jogo pra jogo. Uncharted é um jogo mais bobinho, mais leve, a gente não se importa com isso. Agora The Last of Us, onde a emoção e a narrativa é muito importante, aí a quebra é muito maior. É um problema que acontece, mas os jogos precisam também priorizar o divertimento e a gameplay. O que a Ellie faria nesse meio, sabe? Eu acho que a gente precisa, de certa forma, passar um pano pra essas coisas, porque é um videogame ainda, não é só um filme. Isso não é passar pano, porque isso, igual ele falou, são mídias diferentes, você não tá passando pano pra nada, porque a mídia funciona de outra forma. Seria a mesma coisa, vou ter que passar pano pra um livro, porque não tem trilha sonora, né? É outra mídia. Não faz sentido esse tipo de argumentação e reclamação. Não que ele esteja fazendo. Tanto é que falou, pô, a gente não pode ser assim.
Eu concordo com ele, a gente não pode ser assim. Mas quem é assim, porra, pelo amor de Deus, né? Acontece em Resident Evil também, né? O jogo nos mostra que se a pessoa toma uma mordida, ela vira zumbi. E na gameplay a gente toma umas 50 mordidas e nada acontece. Também rola no GTA 4 que o Nico Bellic vai pra América com o objetivo de fugir do seu passado violento, inicialmente, claro. Mas na gameplay a gente pode cometer todas as atrocidades possíveis. Tomb Raider também, né? Que tem a famosa cena da Lara chorando com a primeira morte dela. E logo depois, na gameplay, a gente mata um monte de Passado é passado. gente e nada acontece. Mas de novo, tem que ser um cara muito chatão assim pra levar tão a sério essa Pessoa não joga videogame, ela é performática no Twitter. parada. Porque imagina um GTA que você não pode fazer o que você fez em todos porque o personagem principal não é um bandido. Ou já que no Resident Evil, se você tomar uma mordida, você morre, você não pode tomar um de dano no jogo, senão dá game over. Ou toda vez que você for... Pode ter uma mecânica se você tomar uma mordida, de fato já era. Ou se tem um tempo pra pegar uma cura. Mas você pode tomar dano de outras formas, né? Você pode se machucar com um objeto, você pode cair no chão, você pode enfiar uma faca em você, sei lá. Mas se você tomar uma mordida, pô, você tem tantos segundos ou minutos pra encontrar um antídoto intermediário ali pra você não virar um zumbi, sabe? Dá pra adicionar coisas no gameplay que até seria interessante, de certa forma, né? Se matar alguém no Tomb Raider, a Lara começasse a chorar e ficaria uns 2 minutos ali pela parada. A dissonância ludonarrativa pode ser um motivo de quebra de imersão? Pode, mas eu acho que ela deve também entrar no contrato da fé poética, porque é um videogame, no Raros são os jogos que tem isso, muito raros. final das contas, e precisa divertir a gente também. Mas é claro que estamos falando de arte, de subjetividade, de experiência, e cada pessoa vai receber aquilo de forma diferente. Até agora a gente falou de... E tem gente que vai receber do jeito errado, pronto, falei, foda-se, cansei. Dark Narras ativado. Não, tem gente que só faz errado de propósito mesmo. Não tem como fazer errado se você tá inocentemente fazendo. Mas se você tá fazendo de propósito, você tá fazendo errado. Foda-se. motivos mais técnicos para nossa imersão acontecer. Mas o pessoal, o sentimento, ultrapassa qualquer defeito técnico. No final das contas, não é só sobre o jogo. É sobre você, deixa eu explicar. No meu canal pessoal, eu faço o clube do jogo com os membros, que é basicamente todo final de mês. Cada pessoa pega um jogo e fala como foi a sua experiência com aquele jogo e coloca ele num tier da tier list que a gente faz. E o top tier é o virou um dos jogos da vida. E no último que a gente fez, que era de jogos indies, foi o que mais teve jogos que entrou no tier de jogos da vida. E eu percebi que todas as reviews dessas pessoas tinham algo em comum. Identificação. No Means Nothing, a pessoa se identificou com os temas abordados. Em Master Lemon, o jogo trouxe muita filosofia que a pessoa levava muito pra vida. Spiritfarer falava sobre luta e aceitação no momento em que a pessoa estava passando por esse processo. Until Then, sobre amizades e como aproveitar momentos, e a pessoa mudou a forma de ver a vida depois de jogar o jogo. Uma pessoa pode achar um jogo uma masterpiece e outra mediano. É o mesmo jogo, mas pessoas diferentes. E é essencial que, para que aconteça uma imersão total, a pessoa precise estar com mente aberta àquilo, e às vezes no momento certo também, porque certos jogos... Já dei um cara lá, ele, né? Vamos lá, vamos com calma. Eu já comentei um exemplo de Jojo comigo, né? Quando eu vi Jojo pela primeira vez, quando estreou o anime, eu não gostei. Mas 2 anos depois, quando eu fui assistir, eu adorei. Jogos falam O que mudou fui eu. sobre temas específicos ou públicos específicos. Eu joguei Wonderstop ano passado e ele entrou no meu top 10 de 2025 e é um jogo que você faz chá, quase um cozy game. E eu nem gosto de cozy games, mas o jogo tem como temática falar sobre burnout, sobre testar seus limites, sobre parar pra respirar. E eu joguei esse jogo no momento mais corrido da minha vida e eu tenho essa mania de testar meus limites com o trabalho. E o criador do jogo, o mesmo de Stanley Parable, inclusive, estava passando por isso e ele queria falar sobre isso, mas em forma de jogo. E eu senti que ele estava falando comigo. A identificação rolou. E eu adorei o jogo por causa disso. Eu também lembro o exemplo do Cross, que já reagiu a quase todos os vídeos do reboot, já é de casa já, né? Que inicialmente ele não tinha gostado de Death Stranding e seguiu a vida, faz parte. Eu vou fingir que eu não fiquei ofendido vestindo essa roupa aqui. Mas depois que ele teve um filho e decidiu rejogar o jogo, ele viu com outros olhos. Ele se identificou com o jogo porque ele estava jogando um game em que você carrega um bebê numa cápsula, enquanto ele estava segurando o bebê dele no colo. Virou um dos jogos favoritos dele e o 2 virou o jogo do ano dele de 2025, né? A nossa experiência que dita o que a gente vai achar daquele jogo. A nossa fase atual, o nosso humor. O que a gente fala sobre os pilares de interesse da pessoa e os pilares de foco da obra, né? Se eles se alinham, muita chance de você gostar se a execução for boa. Como tá sendo o nosso dia, tudo. E nada dessas coisas envolvendo o jogo de fato. É o mesmo jogo e a mesma pessoa.
mas em fases diferentes da vida, e a recepção foi totalmente diferente. Então, lembra que eu falei sobre o experimento da mão de borracha? É a mesma coisa. Quando a gente fica muito tempo em um jogo que essa imersão acontece, que o mundo funciona sem precisar da gente, que as nossas interações reagem, que os NPCs são tão naturais que você, entre aspas, esquece, na real, que você consegue aceitar que eles são reais, faz a gente sentir como se fosse com a gente. Eu tinha essa sensação com Kingdom Come Deliverance, o 1 e o 2, onde as coisas... Eu acho que eu nunca tive essa sensação, mas eu também nunca procurei esse tipo de coisa. De tipo, ai meu Deus, eu não sei mais o que é real, meu Deus, parecem que são pessoas. Não, eu vejo, pô, são muito bem escritos. Mas eu não fico, não sei, mas eu posso ser um cara estranho, sei lá. vão acontecer, estando você lá ou não. Se os NPCs disserem pra você que vão pra tal lugar às 11 da manhã e você não estiver lá nesse horário, eles vão sem você. O jogo não funciona como uma peça de teatro que espera você chegar perto pro roteiro começar. Você viaja pelo mundo e você vê a parada acontecendo. Eu penso também em Final Fantasy XV, um jogo imperfeito. Tem muitos defeitos, mas a minha imersão foi tão forte por conta dos personagens secundários que viajam junto com você, que eu esquecia toda a questão técnica. Eles conversavam entre si, reagiam quando começava a chover ou quando estavam com fome, quando o prompto pedia pra parar pra tirar uma foto de um lugar bonito. Eles não eram só NPCs, eles eram meus amigos. Ali a mão de borracha. O pão de mel, vamos sair de casa. Vamos conhecer a galera, vamos dar um rolê. Sacanagem. Mas sei, eu entendi. Né? É a mesma coisa que você tem no, quando você tá lendo a melhor parte de One Piece, que é o pré-time skip, né? Você se sente parte da tripulação. Os personagens te acompanham e tal. Isso acontece mesmo. Era a minha mão de verdade. E eu chorei em diferentes momentos no final do Final Fantasy XV, mas um dos motivos foi que eu sabia que quando o jogo acabasse, eu nunca mais veria os meus amigos que eu criei naquele mundo. Calma. Aí tu me ajuda a te defender, pô. A história iria acabar e eles ficariam pra trás, que eu estaria dando adeus pra eles. E vocês entendem como isso é extremamente difícil de acontecer? Quando Sim, você é chora... realmente muito difícil. Mas se você chegou nesse ponto aí, pode ser patológico, mano, cuidado. por um jogo, quando você cria um ódio por um vilão, é o sinal de que você caiu no experimento Sim. da mão de borracha. Porque você tá chorando ou tá puto com... As técnicas de empatia e antipatia, por causa dos vilões, funcionaram muito bem. E você está sendo enganado, né? E toda história é um processo de contar várias mentiras e você aceitar essas mentiras como verdade, né? Então, todo mundo que cria experiências artísticas é um baita mentiroso. meros pixels. E isso é muito mágico. No final das contas, a gente quer isso. A gente quer ser enganado. A imersão total é uma forma de hipnose onde o desenvolvedor e o jogador trabalham juntos. Você decide se imergir e aceitar aquilo tudo, mas, claro, ambos têm que trabalhar juntos, né? O jogo também tem que trabalhar bem para tornar tudo aquilo imersivo. Imersão não é sobre gráfico, sobre realismo, é sobre sentimento. O jogo pode ser um gráfico low poly, pixel art, cartoon. Basta você aceitar o contrato e acreditar que tudo aquilo ali faz sentido, que tudo aquilo é real, e ver o que ele tem pra te entregar. Nesse vídeo que eu fiz sobre como voltar a amar jogos em 2000... Eu tenho alguns vídeos no canal principal que falam sobre isso, né? Eu acho que tem o Narrativa Mentira, tem essa arte de apresentar personagens e alguns outros que a gente fala sobre essa questão da história te enganar e as técnicas que ela usa pra fazer isso e como que você acaba se relacionando emocionalmente com ela. 2026 eu liga bastante com o assunto desse vídeo, e se fosse falar um jogo que eu tive imersão total, foi Kingdom Come Deliverance, né, como eu falei, e eu fiz um vídeo em 2024 só sobre esse jogo e como me senti com ele. Enfim, muito obrigado membros que ajudam o canal a funcionar, você que deixou gostei e até mais. Bom vídeo. Bom vídeo. Os vídeos deles são bem legais, eu gosto de assistir. Dá pra sempre discutir alguma coisa bacana. Já tem uns reacts no meu canal, mas se você quiser ver, né, também os vídeos que a gente não assistiu, né, pra conhecer mais o canal deles, só vir aqui no arroba que tá no título e na descrição. É isso aí, valeu e falou, dá like no vídeo.